Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que você faz quando você está triste? Quando a angústia parece que vai te esmagar, o que você faz? Jesus orava. Nos momentos que antecederam a sua morte, uma tristeza profunda se apoderou dele. E ele resolveu orar. E dessa vez ele pediu ajuda aos seus 3 amigos intercessores. E esses amigos não conseguiram ficar acordados nem por 1 hora. No versículo 40 diz que então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. E ele se ausentou mais uma vez para orar, voltou e eles estavam dormindo. Tentou acordá-los, voltou para orar e na terceira vez eles ainda estavam dormindo. Nos momentos em que Jesus mais precisava de intercessores, esses dormiram. Será que você ficaria em oração e vigília com Jesus? O que é que você acha? Ainda hoje, Jesus é intercessor no santuário celestial. E quando ele se volta para você, será que ele te vê em oração ou dormindo? Ou quem sabe até distraído? É tempo de ficarmos atentos. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e ele irá fazer de tudo para conquistar o maior número de pessoas para levar à destruição junto com ele. Não temos mais tempo de ficar brincando de ser crente. Temos que nos revestir da armadura de Deus que está lá em Efésios capítulo 6. Pois estamos em uma guerra espiritual. Não dá tempo de dormir, vivendo como se nada estivesse acontecendo. É tempo de orar pedindo a Deus forças para resistirmos e forças para interceder pelos desatentos. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo tenta nos despertar e diz assim: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Isso mesmo, Jesus nos iluminará para despertarmos outros que precisam se posicionar também neste grande conflito. Por isso que Paulo nos convoca mais uma vez a despertar. O mundo jaz no maligno. Estamos a dormir entre os mortos. E Jesus sempre que se volta para os seus discípulos, ainda hoje os encontra dormindo. Desperta, povo de Deus. O diabo está forçando a entrada na tua casa e você está dormindo. Ele está se aproveitando das brechas para entrar. Desperta, igreja. O abominável está entrando. O mundo está invadindo as nossas igrejas. Acorda, crente. Jesus está voltando. Enche as vasilhas de azeite do Espírito Santo, senão você não vai aguentar os dias difíceis. Daniel orava 3 vezes por dia por sua nação. Jó acordava todas as madrugadas para orar por sua família. Jesus passava noites em oração. E você vai dormir? Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6,
diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não é porque está todo mundo dormindo que eu vou dormir. É porque é assim mesmo, porque nós somos a igreja de Laodiceia, é porque é assim mesmo, a gente está cumprindo profecias e é normal, as virgens dormiram e nós vamos dormir também. E é um momento em que se está vivendo da igreja nos últimos dias. Você e eu precisamos despertar. Nós não temos mais tempo para estarmos dormindo. Nós estamos vivendo os últimos dias, o mundo está de cabeça para baixo, as doenças estão se espalhando numa velocidade muito grande, os conflitos, a violência, os crimes em todas as esquinas. O mundo está vivendo dias terríveis e a gente não pode dormir. A palavra de Deus nos desperta o tempo todo para que entendamos que dentro da profecia nós estamos vivendo os últimos dias e não dá mais tempo para dormir. Já podemos ouvir o grito: o noivo vem vindo. Precisamos despertar, precisamos pegar as nossas vasilhas, o azeite de reserva e sairmos preparando o caminho do noivo. Precisamos despertar a nossa família, a nossa igreja, as pessoas ao nosso redor. Nós não temos tempo de dormir. Os nossos filhos estão afundando nos vícios, nas drogas, e nós vamos dormir. Os casamentos estão se acabando e você vai dormir. Tentando invadir a tua casa e você vai dormir. Não é hora de dormir, é hora de vigiar, é hora de orar. É hora de interceder, é hora de clamar, é hora de pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê força para resistirmos à provação. Não adianta mais orar pedindo para que não venha a provação, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de aflições. É hora de pedir ao Senhor forças para aguentar. Nós precisamos clamar ao Senhor, poder do alto, para que possamos pregar essa mensagem ao mundo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude em oração. Na terceira vez, quando Jesus volta para os discípulos, dessa vez ele acorda eles dizendo: acordem, porque chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. E Jesus estava calmo, sabendo que ali vinha uma multidão de soldados para prendê-lo. E ele tranquilamente estendeu os braços e deixou ser preso. Pedro acordou e não estava entendendo nada, porque quem dorme não consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E eles, atônitos, ficam desesperados com aquela cena, e Pedro saca de uma espada e tenta resolver tudo na força. E Jesus o repreende e diz que se ele quisesse ajuda, ele tinha pedido aos anjos para vir livrá-lo. Mas ele estava tranquilo, porque durante a noite o Pai o confortou e deu a ele a força que ele precisava para enfrentar esses últimos dias. Aqueles que oram receberão o poder do alto. Aqueles que oram serão confortados por anjos. Aqueles que oram terão a proteção divina. Aqueles que oram sabem o que está acontecendo ao seu redor e consegue manter a paz no seu coração. Aqueles que oram são diferenciados. Aqueles que oram, eles têm a certeza de que estão fazendo a vontade do Pai. Aqueles que dormiram, não. Aqueles que dormiram acordam desesperados, não entendem o que está acontecendo. Eles ficam angustiados com tudo porque eles não entenderam nada. E isso acontece na vida de muitos cristãos, ou eu posso chamar apenas de crentes, de pessoas que dormem o tempo todo, que não vigiam, que não ficam atentos, que deixam o inimigo entrar na sua casa, que deixam que os seus filhos sejam enredados, abrem brechas o tempo todo, são distraídos, vivem a vida como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse normal. Porque está todo mundo passando por isso.
e agem como se fossem incrédulos, pessoas que não têm um Deus, que não estão atentos para entender que nós estamos dentro de um grande conflito e a hora é de lutar. É hora de vestirmos a armadura de Deus. É hora de brigarmos por nossa família, brigarmos por nossos amigos, salvar o maior número de pessoas, porque nós estamos vendo esse mundo se desmanchar na nossa frente. E você tratar como se fosse normal, isso é sinal de que você está dormindo e não está entendendo tudo o que está acontecendo ao teu redor. O abominável está entrando dentro da igreja, o mundo está entrando dentro da igreja. É normal, é porque são novos tempos, porque a gente tem que se atualizar, porque agora, de hoje em diante, vai ser assim. Isso é coisa de quem está dormindo e achando bom esse sonho que está vivendo. Mas aqueles que estão vigilantes em oração, os intercessores de verdade, estão chorando, estão clamando, estão angustiados. Como Jesus, estão vivendo uma tristeza profunda, porque sabe que o inimigo está se levantando para destruir tudo, porque ele sabe que o rei vem vindo, o inimigo sabe que o rei vem vindo, o inimigo está vigilante, o inimigo está atento. Enquanto isso, o povo de Deus dorme. E todas as vezes que Jesus se volta para nós, encontra uma turma dormindo, desatenta, envolvidos com esse mundo, sufocados em tarefas, em trabalhos, ocupados demais para interceder, ocupados demais para orar, ocupados demais para subir à presença do nosso intercessor no santuário e apresentar para ele a sua família. Estamos dormindo, isso é triste, essa é uma triste realidade. Por isso que Paulo está pedindo, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Como aquela visão de Ezequiel, nós somos ossos secos jogados à terra, que precisam ser despertados pelo Espírito Santo para se levantar como um exército poderoso, porque nesses últimos dias precisamos nos posicionar como intercessores. Assim como Jesus, nós precisamos assumir o papel de intercessor. Esse é o momento da intercessão. Esse é o momento de orarmos. Esse é o momento de vigiar, de ficar atento, de nos prepararmos para que o dia do Senhor não venha como um ladrão, não venha nos assustar, não venha nos pegar de surpresa. A noite já está bem avançada e por isso que o sono chega. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez você já se acostumou com esse mundo e suas mazelas. E por isso você consegue dormir em paz. E por isso que você consegue relaxar. E está deixando a tua família sem os devidos cuidados, sem fechar as brechas, e o inimigo tem feito a festa na tua casa. Acorda. Desperta. Jesus precisa nesse momento de intercessores junto com ele, porque são os últimos dias que estamos vivendo. E o povo de Deus precisa receber o poder do alto. E para isso, toda reforma, todo verdadeiro reavivamento virá mediante oração. Não existe outro meio. Os discípulos receberam o poder do alto depois de 10 dias de oração. Por isso, você e eu precisamos orar mais, estarmos despertos, porque o inimigo não vai cochilar nenhum momento. Mas louvado seja Deus. Como Jesus no Getsemane não dormiu nenhum instante, porque Ele queria nos salvar. Ainda hoje, não dorme nem cochila o guarda de Israel. E por isso é que nós ainda estamos de pé, porque nós temos um intercessor no santuário celestial, que pede a Deus todos os dias, todos os momentos, misericórdia para nós. Estamos vivendo no tempo da graça. Por isso que ainda não fomos consumidos pelo nosso pecado.
Mas nós pedimos hoje em oração que o Espírito Santo venha sobre nós e nos desperte, que nos acorde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a sermos como Ele, intercessores que não dormem, mas que vigiam o tempo todo. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor não dorme. Nós te agradecemos porque naquela noite no Getsêmani, o Senhor não desistiu. O Senhor ficou vigilante, esperando a força do alto, para receber o conforto e a força necessária para enfrentar a cruz do Calvário. E por isso nós estamos aqui, porque nós fomos salvos, porque o Senhor não desistiu. Mas é uma vergonha todas as vezes o Senhor olhar para nós e nos pegar dormindo, distraídos, cochilando. Ajuda-nos, Espírito Santo, desperta-nos, Senhor Deus. Nos levanta, não é porque todos estão dormindo que nós também vamos dormir. Nós recebemos do Senhor um chamado muito especial. Nós recebemos do Senhor o poder do alto, o Espírito Santo está em nós e nós precisamos nos levantar e o Senhor nos iluminará para acordarmos o mundo com a mensagem de que o Rei vem vindo, o noivo está chegando e nós precisamos nos preparar para esse encontro com o Senhor nos ares. Dá-nos a tua paz nesse novo dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos atentos para nós repreendermos o inimigo em todas as suas investidas. Que a gente esteja alerta para que a gente não deixe que nenhum mal entre dentro da nossa tenda. Obrigado, Senhor Deus, porque a ajuda que precisamos vem do alto. O Senhor tem nos ajudado e por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fica conosco, nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.